Nós gostaríamos também de dar mais um aviso, que o Leomar acabou não dando, porque isso seria a temática da tarde, mas eu vou aproveitar e lembrar. Hoje nós estamos no Shabat Pará, como antes o Arthur Ick falou, é o início do processo de santificação e purificação para a celebração da festa de Páscoa, Pessa. O convite está ali, né? Está no telão ali, ó, dia 5/4, quarta-feira, às 18 horas, é dia sagrado, é sacramento de sacramentos, nós apresentarmos as nossas vidas diante de Hashem. Porém, a Torá vai falar que o homem deve se purificar de 3 formas: pela água, pelo sangue e pelo fogo. O ritual de purificação das águas é muito confundido por causa da distorção que o conceito de batismo assumiu. Ele é um ritual da Torá, que o seu uso era precedido pelos patriarcas, e de forma global, o dilúvio de Noé é o primeiro ato de purificação pelas águas que a Torá vai citar, que existiu na história da humanidade. Então, a partir de hoje, nós temos a obrigação e a função de purificação interior e exterior para nós celebrarmos Páscoa. A questão é que, no próximo domingo, sem ser amanhã, o domingo da semana que vem, é o dia que nós, como comunidade, desceremos as águas. Então nós faremos a imersão que todos os anos nós fazemos na preparação e na antecipação dos dias de retirada do fermento, do hametz, para a celebração da Páscoa. No próximo Shabat à tarde, hoje eu vou entrar em algumas questões abordando um pouquinho disso daí, mas não especificamente sobre a imersão. Então, Paulo, o Miguel que vai fazer o Bar Mitzvah e o Cauã, cadê o Alan? E o Cauã vem hoje à tarde, sábado que vem à tarde, para assistirem à aula da imersão, porque eles vão descer as águas com a comunidade, porque eles farão Bar Mitzvah, né, neste ano. E no próximo domingo, provavelmente o Leomar vai confirmar esse horário, mas deve ser às 7 horas da manhã, a local a ser confirmado para a gente fazer a imersão. Deve ser no mesmo local, provavelmente. A gente tem ido ali à Ilha do Boi, às 7 horas da manhã, sem ser amanhã, domingo, no próximo. Ou seja, antes do mês de Nisan iniciar, que é o mês de celebração de Páscoa, nós descemos as águas e o Leomar vai nos explicar por que descer as águas. A importância deste ritual de purificação que antecede a chegada do mês de Nisan. Esse é o ponto alto, tá certo? Então o Leomar vai estar abordando isso no próximo Shabat. Se eu não me engano, Ulisses, ele que ensina de manhã também, não é? Então ele já ensina de manhã a Torá, ensina a Torá da imersão à tarde, e nós imergimos no domingo pela manhã. Estão todos convidados, tanto os da casa, se os visitantes também compreenderem que se encaixam dentro dessa questão, também fica aberto aos visitantes descerem as águas junto conosco. E o importante é que todos nós desçamos com a mesma consciência a estas águas. Ano passado foi um momento sublime na casa. Aos homens, eu não preciso nem dizer que não é um pedido, não é um convite, o Ulisses gosta muito de usar, vou roubar a fala do Ulisses, é uma convocação para aqueles que desejam continuar ministrando na casa do Eterno. Amém? Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e de Jacó, diante da Tua presença, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Nós estamos em Shabat, é hora de nós sermos esquadrinhados pelo Eterno, é hora de nós nos humilharmos ante a Tua presença para recebermos a sanção daquilo que fomos e fizemos durante a semana de trabalho. Obrigado pela vida, obrigado pela Tua bondade em nos fazer viver, mesmo que nós não sejamos merecedores desta dádiva e desta bondade da Tua parte. Abençoa, Pai, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada criança que se encontra aqui na Tua casa. Abençoe os que estão pela internet. Conduza a transmissão, conforme o Teu Filho disse, para que chegue a eles a mesma porção que tem chegado a nós aqui. E aqueles que estão impedidos por um motivo justo de não estarem nem na Tua casa, nem online conosco, o Eterno exerça a Tua misericórdia e os agracie da mesma forma.
porque nós fazemos por nós e por aquele que não tem algo preparado para si neste Shabat. É como nós oramos e pedimos que, se não for o teu sopro, que haja um silêncio, e aprenderemos com o teu silêncio. Mas se o Eterno desejar que a tua voz seja ouvida, venha o Eterno tomar esta palavra e ensiná-la para nós, conforme a tua vontade assim desejar. Ó meu Pai, em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Como o Anderson Artuic e o Levi já introduziram, nós estamos estudando a 21ª porção da Torá, porção que carrega o nome Kitzá. Ela é a 21ª de 54 porções que se estuda anualmente do Pentateuco ou da Torá. Ou seja, estamos caminhando próximo já da metade dos estudos da Torá deste ciclo. É muito importante nós lembrarmos um fato, que a Parashá Kitzá, ela se encontra dentro da mesma questão da Parashá Tetzaveh e dentro da questão da Parashá Terumá, que nós conversamos na Parashá Jetro. Ela não respeita uma cronologia de tempo. Se nós observarmos aqui os eventos que antecederam esta Torá de hoje, Terumá, Tetzaveh e parte da Parashá Jetro, elas acontecem após o episódio do capítulo 34 que nós estudamos aqui. Então, o povo recebe esta Torá do tabernáculo, a Torá que legisla o Mishkan, o local que Adonai se encontrava com o povo no deserto, após o pecado do bezerro de ouro. Uma das questões que se levanta a esse respeito é considerar que a legislação levítica, ou o chamado Código Sacerdotal, semana passada nós tivemos uma breve explicação sobre isso. A Torá, ela possui 3 códigos básicos, ou 3 berit, 3 alianças, né? A aliança do Sinai, ali onde é dada a Torá, no capítulo 20 do Êxodo, 21, 22. Nós temos o Código Levítico, que vai se inserir no livro do Levítico e parte do livro de Números, principalmente, acho que os 5 primeiros capítulos do livro de Números complementa o Código Sacerdotal, o Código Levítico, e o Código Deuteronômio, 40 anos depois, fazendo uma ponte de tempo com o Código da Aliança, o Código do Monte Sinai, ou o Código das Tábuas, dos 10 Mandamentos, conforme a gente preferir chamar. Então, dentro desta questão, a Parashá Vayahel Pekudei, que é a do sábado que vem, ela vai encerrar o processo do Código da Aliança, propriamente dito, junto com o livro do Êxodo. E no Shabat seguinte, nós iniciamos o Código Sacerdotal. Então, este cenário se desenha, alguns comentaristas afirmam, pela existência do pecado do bezerro. Porque se nós levarmos em consideração a ação de retirada de um povo escravo para uma condição de povo liberto, Adonai desejou ali no capítulo 19 do livro do Êxodo que todo Israel se achegasse a ele no Monte Sinai. Não havia ali uma predição de dizer assim, sobe Moisés e intermedia Moisés para... Não, Adonai queria o povo. As 12 tribos aos pés do Monte Sinai se elevassem espiritualmente por meio de uma purificação interior e exterior contida nesta Torá, eles estariam todos diante de um fato único. Eu quero todos diante da minha presença. Só que há um recuo do povo. Moisés sobe sozinho e o povo aguarda 40 dias e 40 noites pelo retorno de Moisés. A impaciência do povo, a falta de elevação do ponto de vista espiritual, ou seja, de santificação desses 40 dias, leva Moisés a fragmentar as tábuas e não finalizar, ou seja, ele não outorga a Israel a Torá ali na descida, na primeira descida do Monte Sinai. Ele recebe as tábuas, mas não outorga. As tábuas são outorgadas no capítulo 34 do livro do Êxodo, que já vai se passar um período de aproximadamente 4 meses, quando o dia de Yom Kippur daquele ano se
insinua sobre Israel, e ali as mesmas tábuas escritas são entregues à nação. Então, a legislação do tabernáculo, a legislação das vestes sacerdotais, os utensílios do tabernáculo, a lei de relacionamento do homem com o seu servo, com o seu concidadão, todo este compêndio chamado Código da Aliança, já não vem direto da mão de Adonai para o povo. Adonai seleciona um grupo dentro do povo, a casa de Levi, para intermediar a informação e o ensino à casa de Israel. Foi uma perda e tanto, o bezerro de ouro. Entendam, dentro do que é a expressão máxima daquela cortina dentro do tabernáculo, o tabernáculo tinha um pátio, chamado de átrio, onde tinham 2 locais específicos, o altar de holocausto, onde o animal subia e queimava, e uma piscina, uma pia de bronze onde se lavava. Entrando na primeira porta, na primeira cortina do tabernáculo, estávamos no santo lugar. Ali tinha uma mesa com 12 pães, o candelabro aceso e um altar de incenso aromático que queimava diante de Adonai. Os quadros mais graves de Israel eram resolvidos ali. E uma vez ao ano, o sumo sacerdote invadia a segunda cortina que separava o santo lugar do santíssimo lugar e se apresentava diante da arca e do propiciatório. Esse era o rito. Então, diariamente ocupava-se o pátio, o átrio, todos os dias, sacrifício de manhã e de tarde. De manhã, de tarde, ofertas, ofertas e ofertas. Em Shabat, adentrava-se ao santo lugar para organizar os 12 pães, acender as velas da menorá e queimar o incenso. Isso era semanal. E o santíssimo lugar penetrava-se uma vez ao ano no dia do Yom Kippur. Este processo de entrave criado pela Torá para que o homem não se expusesse de maneira inadequada diante de Adonai é consequência da visão de Moisés diante do bezerro de ouro. O povo, de forma maciça, não tem condições de adentrar na minha presença sem que morra. Sem que morra. Então, o pecado do bezerro de ouro, eu vi alguns comentaristas citando que é a pior mancha da história de Israel é o pecado do bezerro de ouro. O único contraponto que pesa nessa discussão é que alguns defendem, pastora, que é aquela questão dos espias que impede a geração de entrar à terra. Alguns consideram pior do que o bezerro, outros consideram aquilo um desdobramento do problema do bezerro, então o bezerro seria um problema pior. Mas a questão toda é o que acontecia com Israel ao redor da história do bezerro. O bezerro é idolatria. Eu acho que ninguém aqui tem dúvidas de que idolatria é o primeiro dos mandamentos que Adonai estabelece na sua Torá para que o homem não venha a infringir. As três primeiras palavras das 2 tábuas que contêm os 10 mandamentos são mandamentos que visam preservar a unicidade de Adonai como nosso único Elohim. Então vejam que idolatria tem um peso grande para Adonai na hora que ele vai outorgar a sua lei, a sua Torá ao povo. Mas abre a Paraxá lá, porque a Paraxá não vai começar falando do bezerro de ouro, isso que é o interessante. O epicentro da Paraxá é o bezerro de ouro, é onde a coisa pega para o lado de Israel. Só que esse epicentro, o tema central da Paraxá, que é o bezerro de ouro, ele vem precedido de um mandamento que parece não ter vínculo com a questão do bezerro, e ele é sucedido com a elevação de Moisés de forma flagrante por ter resolvido a questão do bezerro. O que nós precisamos entender é qual é a conexão entre Rabbeinu Moshe, o grande mestre Moisés, que de forma flagrante contorna o problema do bezerro de ouro. Entenda, ele não sana o problema. Ele contorna o problema, absolve Israel, mas o que ele faz está vinculado àquilo que parece não ter vínculo com o bezerro,
que é a parte introdutória da porção. Abre lá o capítulo 30 do Êxodo, por gentileza, dos versos 11 ao 16. Êxodo, Shemot, capítulo 30, verso 11. Na nossa tradução habitual vai estar escrito assim, ó, disse mais o Eterno a Moisés, quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel. Numa outra forma de enxergar a palavra kitzá, é quando elevares uma contagem dos filhos de Israel. Então você pode fazer uma contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou você pode elevar uma contagem. Por que a palavra elevar se aplica melhor aqui? Porque a contagem não foi passiva, foi ativa. Então o homem precisava elevar-se para ser contado. Não era um mero problema demográfico. Quantas pessoas tem aqui, Levi? O Levi levanta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kitzá é assim, enumerou-se os filhos de Israel, os que se levantarem serão contados. Tem uma diferença. Tem uma diferença. Reside aqui, talvez, uma boa forma de começarmos a olhar o problema que Davi enfrenta no final do livro de Samuel, quando ele resolve fazer uma contagem da cabeça dele. Lembra quando vem uma praga sobre Israel, porque Davi resolve fazer um censo demográfico padrão IBGE? Vocês lembram disso? Ele só queria contar os números. Não. Ali Davi cria o problema, mas Davi resolve o problema. Aqui é dado aos Bené Israel a chance de elevar-se para ser inserido. Tem uma diferença. Se perguntar a casa aqui, quantos membros tem na casa? Se tiver atualizado, Ulisses, 200, 180. Se perguntar assim, quantos se elevaram aqui na casa? Talvez o número seja menor. Aí o texto vai dizer, quando elevarem em números os filhos de Israel, cada um deles dará ao Eterno o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Então, arrolamento sem propósito de elevação significa morte. Eu sou membro da Rehovot e não faz nada para ajudar. Não termina bem. Não termina bem. Aí o Eterno vai dizer assim, ó, cada um deles dará ao Eterno resgate. O Talmud vai dizer, Leomar, que o processo de contagem foi assim, Moisés sentou ao lado de Arão e cada um veio com a sua moeda do meio shekel, se elevou diante de Arão e Moisés e disse, eis aqui, Leonardo Gama, a minha oferta. 1. Eis aqui, Leomar Ramos. 2. A cada moeda recebida, uma cabeça era contada e arrolada. Então, se não tem a oferta, você não é contado entre os que participam. Bem diferente, né? Israel saiu com 600 mil homens, não é isso? Foi isso? 600 mil homens do Egito. Provavelmente não houve arrolamento de 600 mil homens nesse momento. Metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário, isto é, o ciclo é de 20 geras, esse é o valor monetário. A metade de um ciclo é a oferta ao Eterno. Então ela é simbólica, ela não tem valor monetário agregado. Se você for em Israel hoje com meio shekel, você não compra nenhuma bala em Israel hoje. Esse foi o valor deste arrolamento. Símbolo de que o valor físico não predispõe o valor espiritual da oferta que está sendo entregue. E inclui o pobre, o rico, o velho, o novo, igualando eles numa mesma contagem. Pode ser que um filho traga um shekel aceito e o pai tenha o seu shekel rejeitado. Entende o valor da moeda? É de cada um. Qualquer que entrar no arrolamento, de 20 anos para cima, dará oferta ao Eterno. O rico não dará mais do que meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Eterno,
para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memorial, é um zicaron, aos filhos de Israel diante do Eterno, para fazer expiação pela vossa alma. 2 pontos aqui importantes. Primeiro deles, o valor monetário era irrisório, então ele era acessível a todos. Porém, o indivíduo que considerar que o fato de entregar o meio ciclo garantia a expiação do pecado se equivocava nesse momento. Ele era um pré-requisito para expiação. Por quê? Porque a moeda era de prata. Ela não era nem de ouro e não era nem de bronze. Era uma moeda de prata. A prata fala de uma purificação que o indivíduo tem oportunidade de alcançar. Então ele leva como símbolo do desejo de querer se purificar. Mas isso não o garante. Se não levar, não tem a oportunidade. Então, tem que saber fazer esta leitura. Se eu levo, eu tenho uma oportunidade. Se eu não levo, é uma possibilidade, é uma oportunidade. Se eu não levo, pastora, a minha oportunidade é zero. Porque ele está pedindo o mínimo, do mínimo, do mínimo de um processo de desapego muito mais complexo do que o problema monetário envolvido. E o segundo ponto que a gente precisa lembrar a respeito desse meio shekel é que este valor aqui era direcionado para a confecção deste tabernáculo e dos seus utensílios. Ok, porém, ele tinha caráter expiatório. Não há na Torá nenhuma outra oferta que algum valor monetário faça a vez de papel expiatório. Não há. Judas, por 20 moedas de prata, tenta se expiar por conta de ter entregue Yeshua à morte de cruz. 20 moedas de prata é 40 vezes o valor do meio shekel. Não pagou. Diz que ele foi enterrado num... Como é que é o nome do lugar lá? Tem um nome horrível. A sepultura de não sei o que lá, horroroso o nome do lugar onde Judas foi enterrado. Então não serviu pagar 40 vezes a mais. Mas a Torá está dizendo que o meio shekel, ele te dá a possibilidade de se expiar. O mesmo valor do animal que você levava para sangrar no tabernáculo, por expiação do meu e do seu pecado. Uma moedinha fazia valer o valor, pastor, de um novilho, de um carneiro ou de um pássaro, dependendo da condição financeira que o ofertante tinha. Então parece, pastor, uma coisa desconexa. Parece não encontrar um equilíbrio essa situação. Porém, existe um outro ponto muito interessante que a gente precisa olhar. Só houve também igualdade de oferta como essa quando os levitas consagrados fazem as suas ofertas, no início do livro de Números. Que eles entregam o mesmo número de bacias, o mesmo número de copos, o mesmo... É a única vez em que a oferta é igual para todos. Para os levitas, os gersonitas, os coatitas e os meraritas, foi o mesmo peso para cada um dos chefes das cabeças das tribos, como aqui para o povo teve o mesmo valor. Então a gente tem que entender um problema criado. Antes da instituição sacerdotal se estabelecer, todos ofertaram diretamente a Adonai. Depois do serviço levítico estabelecido, a oferta é dada ao levita. O subsídio da vida levítica é financiado pela oferta do povo. Mais uma vez mostrando que a oportunidade de se apresentar diretamente diante de Adonai passa pela necessidade de um intermediário levita na composição do sacrifício. Não é à toa que a roupa do sumo sacerdote, a roupa dos filhos dele e a roupa dos levitas não pertencia ao indivíduo, mas pertencia ao tabernáculo. Mostrando que do mesmo jeito que precisava da menorá, precisava do levita trabalhando. O nome Kitsá, ele é derivado da raiz nasa, que significa elevar, carregar ou levantar, tá certo?
A porção dessa semana começa com essa contagem populacional referente às almas com idade superior a 20 anos, porém, não sendo realizada ativamente por Moshe. Moisés estava sentado, aguardando o povo elevar-se para ofertar. Notem a importância do fato mediante o valor real do meio shekel, pois este é o único valor monetário relacionado à possibilidade de expiação. Ou seja, parte da solução do problema enfrentado pelos hebreus naquele momento passa por este mandamento que estamos estudando. Da onde nasce a necessidade do meio shekel, do pecado do bezerro de ouro? A primeira ação ativa da parte do povo para solucionar o problema do bezerro foi ofertar a moeda de prata. Porque até então, pastor, foi só uma ação de Moisés. O povo não teve mérito nenhum. Moisés fala assim: me aguardem, porque eu subirei novamente à presença de Adonai e verei o que Adonai tem para vós. Até aí o povo pecou, pastor, e não tinha recurso legislativo para apelação. Só um conhecia o recurso. Porventura farei propiciação, expiação, absolvição por vós. Isso significa, pastor, que só um homem conhecia a Torá naquele momento. Moisés. Os 40 dias e 40 noites propiciaram a Israel a absolvição, sem que Israel se movimentasse inicialmente para isso. A partir do momento que essa absolvição intermediada por Moisés ela é alcançada, aí, pastora, começa a apertar para o povo. Aí Adonai estabelece uma legislação rigorosa para que o povo se apresente diante do Mishkan, do tabernáculo, que vai ser o centro espiritual da comunidade, para encontrar-se com o seu Criador. Por gentileza, Leomar. E a imersão faz parte dessa legislação rigorosa para se apresentar diante de Adonai. Isso aí. O Eterno falou para mim de manhã que são as águas de Pessa. Amém. Que você está preparando para nós. Amém. Por mais que Moshe intermediasse o pleito para anular a punição sobre o povo, era necessário que cada hebreu se posicionasse desejando a absolvição. Não adianta você pecar e chegar aqui: fulano, ora por mim, fulano, clama a Adonai por mim, intermedia por mim, se no seu íntimo você não quer absolvição. Você pode e deve pedir ajuda para encontrar o caminho da absolvição, mas você precisa ardentemente desejar mais, inclusive, do que este intermediário que vai te ajudar neste processo. Então o problema de Israel ali agora se multiplicava. Dessa forma, vemos a construção de um processo para anular o desejo inicial de Hashem em destruir o povo que libertou do Egito. Moisés, o teu povo, que tu tirastes do Egito, que tu com mão forte recolheste de lá, agora pecou contra ti. Vai, desce e vê o bezerro que eles construíram. Isso é Adonai no monte, falando com Moisés antes mesmo do povo construir o bezerro. Arão, no caso. Quando Moisés desce e ele comprova, Adonai já havia dito a ele que destruiria o povo. Abre lá o capítulo 32, versos 7 e 11. Moisés absolveu, mas Adonai ainda destruiria? Destruiria. Olha que coisa intrigante. Olha só. Olha o capítulo 32, verso 7. Adonai fala a Moshe: vai, desce. Sim, teu povo se corrompeu, aquele que fizeste subir da terra do Egito. Eles se afastaram depressa do caminho que lhes ordenei. Fizeram uma fundição, um bezerro, prosternaram-se diante dele e sacrificaram. Eles dizem: ei-los, teus Elohims, Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Adonai diz a Moshe: vi este povo, eis, é um povo de dura nuca, sim, ele. Agora deixa-me, minha narina se inflama contra eles.
Eu os destruo e faço de ti, Moshe, uma grande nação. Moshe deseja as faces de Adonai, seu Elohim, e diz: por que, Adonai? Tua narina arderia contra teu povo, que tu fizeste sair do Egito, com grande força e com mão poderosa. Aqui é um juiz na iminência de aplicar uma sentença. O advogado pede um intervalo da sessão. Ele interrompe o julgamento e pede: eu preciso de um tempo. Ele desce, ele vê a condição do povo, ele faz todo o processo para que no retorno à audiência, por mais 40 dias e 40 noites, ele tivesse argumentos para dizer ao juiz: recolhe a tua mão e não pesa sobre o povo. Era uma questão, pastora, jurídica. Ele tinha a Torá plena dentro dele. Ele conhecia, ele precisava ver o pecado. Aqui ele ganha tempo. Por que destruirias? É como se ele botasse na cabeça do juiz um pensamento conflitante, para que o juiz também reflita. Ele ganha tempo, ele desce, e ali ele encontra o cenário. Enxergou o cenário, ele busca na Torá a absolvição para o cenário. Moisés é um legislador. Não foi outorgado a toda a casa de Israel a legislação. Vou repetir. Não foi outorgado a Israel, a toda a casa de Israel, o papel de legislador. Não foi. A um seleto grupo que começava a se formar a partir de Moisés neste momento. Notem que Moshe inicia uma audiência conciliatória entre as partes, sem mesmo consultar a parte faltosa em questão. O criminoso está lá embaixo, está lá fazendo a idolatria, construindo bode, se prostituindo fisicamente, sexo depravado ao lado da imagem do bezerro, bebedeira. E sem consultar estes, Moisés já consegue uma conciliação na audiência lá em cima. Não fica barato. O preço desse advogado, desse legislador, vai custar muito a Israel. E começou com meio shekel. A questão agora, Leomar, era se o povo ia se apresentar voluntariamente, pagando o valor financeiro simbólico com atributos muito mais valiosos do que o aspecto monetário. Moisés cria um calcanhar de Aquiles, Jonatas, para o povo de Israel. É como se o Leomar estivesse me vendo em flagrante pecado. Ao invés dele vir, me dar uns tapas, botar o dedo na minha cara e me corrigir, como um pai faria, ele vai diante de Adonai, ele compra a dívida do Leonardo e depois manda o Leonardo acertar a dívida. Ele não é o criminoso. O Leomar não é o criminoso. O criminoso sou eu. Mas ele ganha tempo para a dívida ser paga, assina a promissória de pagamento em meu nome, e quem fica com a dívida sou eu. A Torá outorga aos legisladores desta lei lançar esta responsabilidade sobre o transgressor. Porque lá no capítulo 19, o transgressor disse: nascer, venishma, faremos e obedeceremos. Você Pega ali. A legislatura do voto nasce com a aliança do Sinai. Não. O código da aliança proclamado por Moisés no código 19, no capítulo 19, no capítulo 20 do Êxodo, ele nasce por meio de um voto. Mesmo que o conteúdo completo deste compêndio ainda não tivesse sido conhecido. E dando a Moisés o direito de cobrar-lhes esta Torá sendo cumprida em qualquer estância. Por favor, pastora. O voto, você contrai uma dívida. Isso, Quando um você endividamento. vota, você contrai uma dívida. Então, contraiu dívida, não comigo, nem com ele, nem com ninguém, mas com Adonai.
Então você vai ter que pagar. Você selou um acordo com ele. Para você voltar o relacionamento com Adonai, você tem que pagar a dívida. É isso que eu cobrei a dívida essa semana. Eu acho interessante, pastora, quando a Torá, lá no capítulo 20 e poucos, 31, lá do Números, né, que vai falar Matot para achar Matot, a legislação do voto, acho que é capítulo 31. Exatamente. 31, né? Matot para achar Matot, né? Vai dizer assim: se a mulher contrair voto sem o consentimento do marido e ele não souber no ato do voto, ele não pode anular o voto. A mulher depois, pastora, não pode cobrar do marido: por que você não anulou o meu voto? Porque tem mulher fazendo isso. Ela vem publicamente, faz voto, declara amores a Adonai e depois cobra do marido a anulação do voto. O marido tem a autonomia de dizer: Adonai, ela contraiu o voto, ela vai até o fim com a dívida do voto. Se ele na hora, ele não anula o voto. É a única salvação para aquela mulher que não queria nada com Adonai, era se o marido na hora interferisse. Se ele não interferiu, ela vai até a sepultura devendo a Adonai o que ela votou diante dele. Por gentileza. Exatamente. Ela tem que ter a consciência que ela tem uma dívida. Ela tem uma dívida. E que ninguém vai pagar a dívida para ela. Se fez, então, esse é um problema também escatológico aqui, ó, que se acha intimamente ligado a esse contexto, esse problema, que nós vamos ter que resolver com Adonai. Ele é escatológico. Deve-se proporcionar compensação pelo pecado, quer nacional, quer pessoal. Está escrito aqui, ó. Assim que se satisfaz essa obrigação, que se paga o voto, a integridade do indivíduo é restaurada. Isaías 60 e depois Joel capítulo 2. Mas tem que se restaurar, pagar a obrigação e restaurar a integridade. Isso é caso muito sério, porque a Bíblia não conhece isenção de votos. A Bíblia não conhece você não pagar votos. A Bíblia não. Então, nós temos no nosso meio pessoas desfazendo voto com questões jurídicas, físicas, com direito humano. Que o valor da palavra é menos que zero. Menos que zero. O direito humano, né? O direito humano. Isso. Então, isso está completamente errado. Quem aqui, está Moisés se apropriando disso está anulando a palavra de Adonai. Você tem condições de anular a palavra do Criador? Moisés, como legislador, conhecia a norma e aplicou a norma conforme lhe foi ensinado. Exato. Ele sabia que a Torá exigiria cumprimento de votos, então ele lança a dívida sobre Israel por causa de um voto pré-existente de Israel. Exatamente. Quantos de nós já nos Israel dissemos que faria? Isso. Faremos e obedeceremos. Quantos de nós, pastora, ao longo da vida fizemos juramentos e juramentos a Adonai de que permaneceríamos na presença dele, e hoje a nossa palavra cai como um telhado podre depois de um dia de chuva? Cansei nesses 9 anos aqui da casa, onde eu tenho vivido mais solidamente a vida com Adonai, ver as pessoas vindo e indo. Mas em meio a isso, existem sempre as juras de amor que pelo meio do caminho são esquecidas. E é isso que a gente vai começar a introduzir por causa do meio shekel. E aí se apartam. Pastor, um valorzinho te mínimo, atrela a Adonai. Pastora, apartam. um sentimento mínimo que você expressou por Adonai no valor de meio shekel te prende a toda a legislação da Torá. Imagina isso. O texto lá na frente vai dizer assim: melhor fosse se não tivesse conhecido Adonai, e nem votado por causa nada. disso, porque se em um momento da sua vida você olhou e disse: eu amo, Moisés, pastor, está pronto para discorrer a Torá e te cobrar este amor o qual você declarou até o dia da sua sepultura. 2 Pedro capítulo 2, Léo. Leia aí. Leomar vai ler 2 Pedro capítulo 2, verso 21 aqui para a gente, para subsidiar isso aí. Ele diz ali: melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo, o caminho da Torá, justiça, né? Desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado.
mediante o desejo pessoal de permanecer diante de Adonai, ou seja, existe o desejo. Em algum momento da vida, o indivíduo diz que desejava a presença de Adonai. A doação do meio shekel começa a doutrinar o homem a respeito da importância de sustentar a sua decisão. Presta atenção. O insignificante valor do meio shekel é o início da doutrina para o homem se sustentar na decisão que um dia ele tomou. Pois a fragilidade humana é tão grande quanto o seu desejo de transgredir a vontade do Criador. Então o meio shekel é uma doutrina de estabilidade na presença do Adonai. Todo ano, meio shekel. É uma doutrina. Eu me submeto, eu me faço por meio desse irrisório valor lembrar que as mínimas expressões de amor que eu tive por Adonai serão cobradas pela Torá de Moisés. Melhor fosse se não tivesse tido acesso à justiça e ao sagrado mandamento de Adonai. Observem que a transgressão que levou o povo a desejar o bezerro começa a partir de um aspecto vil e sutil da natureza humana, que é pecaminosa. Doar-se para satisfazer um desejo interior, conforme abordamos na Parashá Jetro, a carência humana em seu pior estado. Abre lá o capítulo 32. Nós estamos falando da doação do meio shekel para se reaproximar de Adonai. Por que que você tem que doar para se aproximar? Porque você doou para se distanciar. Nós vamos ler aqui o texto aqui agora. Eu pago para me reconciliar porque eu paguei muito mais para me distanciar. 32, 1 a 4. Shemot, é a Parashá. Livro de Êxodo, capítulo 32, do verso 1 ao 4. Olha aqui o subsídio do bezerro, de onde é que veio. O povo vê que Moshe tarda a descer da montanha. O povo se reúne contra Arão. Eles lhes dizem, levanta-te. O que significa Kitsá? Então, levantou. Arão constrói ativamente um bezerro. Não cabe aqui o sustento de alguns comentaristas que sugerem que ele foi coagido a fazer. Ele eleva-se para fazer, ele se apresenta para prostituir, ele se apresenta em idolatria. Existe uma máxima na halahá judaica dizendo que qualquer sacerdote, o sumo sacerdote de Israel, pego em flagrante crime de idolatria, não pode ministrar mais na presença de Adonai. Por que Arão se torna o sumo sacerdote? Porque ele ainda não tinha sido ungido sumo sacerdote. Se aqui, pastor, ele já tivesse sido ungido, preparado para o ofício, Arão não teria continuidade da sua obra mais. É proibitivo. Porque você vai descobrir na Parashá, que fala dos corpos dos mortos, Shabbat Pará, que o sumo sacerdote não pode velar nem o parente próximo. Ele não pode ter contato com imundícia, com obra morta nenhuma. A idolatria é uma obra morta. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Esta é a idolatria. É proibido ao sumo sacerdote violação com perda total dos direitos de ministração. Aí o texto vai dizer: faz-nos deuses que vão diante de nós. Sim, esse Moshe, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabíamos o que era feito dele. Arão lhe diz: arrancai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos e das vossas filhas. Fazei-as vir a mim. Todo o povo desmonta as argolas de ouro de suas orelhas. Ele as fazem vir a Arão. Ele as toma em sua mão, as molda com o buril, faz com elas a fundição de um bezerro. Eles dizem: ei-los, teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Quanto que valia mais, meio shekel de prata ou um brinco de ouro? O preço para retornar a Adonai é infinitamente menor, monetariamente falando, do que o preço monetário que você despende para se prostituir. Eu compro um apartamento de cobertura de frente para a praia porque eu tenho um sonho de morar de frente para a praia.
De preferência num condomínio fechado que não tenha pobre e mendigo me pedindo nada. Quando você retorna para Adonai, você compra um apartamento no centro de Vitória para ver a imoralidade da cidade todos os dias. Fica bem mais barato você retornar para Adonai. O problema é que o aspecto moral é o inverso. O valor moral do retorno a Adonai é elevadíssimo. O seu valor moral quando você idolatra é baixo como de uma prostituta no seu prostíbulo. Por favor, Leomar. Os comentaristas falam que não é moral baixa. Eles falam que é imoral. É uma inexistência de moral. Você não tem moral nenhuma. Isso. Porque você fugiu dos padrões exigidos pela Torá. A contrapartida divina segue o mesmo padrão. Olha como é que é Adonai. Vocês deram argola para o bezerro, agora eu quero meio shekel para vocês se aproximarem. Exige do humano que voluntariamente se achegue à presença dele por meio de doação. Começando pelo meio ciclo e pelas ofertas para a construção do tabernáculo e seus utensílios. Vocês vão ver aqui, que se voltar para a chá anterior, a pia de bronze feita ali para o sacerdote se lavar antes de ministrar, era feito com os espelhos de bronze das mulheres que ficavam ao redor da tenda do encontro. Eu lembrei muito da Larissa quando eu estava olhando isso daí. Porque eram essas mulheres que conduziam o louvor na tenda do encontro. Era mulher, Larissa. A voz guia era da mulher. Quem cantava na época do tabernáculo itinerante eram as milicianas, que não tem nome citado, que não tem referência dada, viúvas desprezadas, órfãs, mulheres que não se constituíram da maneira habitual dentro da comunidade, elas iam para a porta do tabernáculo cantar e louvar e subsidiar o trabalho dos homens no anonimato. Elas abandonam uma vida de luxúria por uma vida de resiliência, aceitando o destino que Adonai deu a elas. Bem mais barato, inclusive. Abre lá Êxodo capítulo 25, verso 1 ao 8. Nós estamos voltando a Parashá Terumá. O padrão de Adonai se mantém. É a mesma contribuição da Parashá Terumá, é a contribuição da Parashá Kitsá, com aspecto igual, o mesmo valor, é a mesma, quase uma repetição do texto. Mas olha o que ele vai falar, tem um detalhe aqui interessante. Eu dei a argola de ouro, eu construí o bezerro, agora eu dou meio shekel para me reaproximar de Adonai. Disse o Eterno a Moshe, fala aos filhos de Israel que tomem para mim uma contribuição de todo homem de coração gratificador. Aqui ele expõe o aspecto do coração que se aproxima. Ele é grato, porque o ídolo não te matou. Eu me sujei, eu adoeci, a minha mente ficou deprimida, eu não durmo mais por causa do ídolo, mas eu não morri. Por isso que isso conflui já já no Salmo 116, onde a gente vai chegar. Que darei eu ao Hashem? Pelo benefício da vida que ele manteve em mim. Eu aprendi isso dentro de um centro cirúrgico, vendo uma irmã nossa quase morrendo, e o Eterno falando para ela, que darei eu a Hashem por todos os benefícios que eu tenho dado. A senhora lembra disso, né? Uns 7 anos atrás, mais ou menos 6 anos atrás. Aí o texto vai dizer, esta é a contribuição que dele recebereis. Ouro, prata, bronze, estofo, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste, para estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no seio deles. Eu me aproximei com meio shekel. Fui arrolado. A minha boca e o meu coração disseram, eu quero a presença de Adonai. Agora começa a vir o custo. Carmesim era caro, estofo era caro, pedras de ônix eram caras,
as esmeraldas do peitoral eram caras. O povo começa a entrar na doutrina da doação e do esvaziamento de bens para entender o processo de Adonai de reaproximação. Então não dá para ficar no condomínio fechado, de frente para a praia, isolado do mundo, vendo o mundo da sua perspectiva, sem você vir enxergar a imoralidade que existe na cidade e você não doar-se para a cidade. Ah, Leonardo, mas eu tenho dinheiro para pagar a conta de luz, o aluguel e a comida. Mas você tem tempo para doar. Você tem conhecimento para doar. Você tem força física para doar. Você tem a sua voz para doar. Você tem a sua mão para abrir um portão para as crianças entrarem e saírem durante a semana. Alguma coisa eu e você temos para doar. Esse é o ônix, essa é a esmeralda, esse é o estofo, é o carmesim. A doação física para a construção, ela é relevantíssima. Relevantíssima, sei lá como é que fala aqui o superlativo. Mas ela de longe chega perto da doação do coração. Aí Adonai vai dizer assim, e me farão um santuário para eu habitar no interior dele. Quando você se doar, quando eu me doar, sem apego algum a esses mimos que eu faço a mim mesmo, Adonai vai habitar dentro. Então aqui vem a resposta para aqueles que brigam escatologicamente com a Bíblia Sagrada. Vai ou não vai ter construção do terceiro templo? Vai, porque a doação física constrói uma estrutura física. Israel está com tudo pronto lá debaixo do muro. Quem quiser ver, tem até na internet hoje para você ver lá. A roupa do sacerdote, a menorá que a pastora Sandra tirou a foto. A pastora Sandra é metade do tamanho da menorá. Eu bati uma foto dela lá. Ela é metade do tamanho da menorá de ouro maciço. Você compra, acho que a cidade de Vitória inteira com tanto de ouro que tem ali. Está tudo pronto. Vai construir? Vai. Mas o terceiro templo está no coração de cada um dos amantes de Adonai. Erguer aquela casa em Jerusalém, sem que a humanidade concentre os esforços em Adonai habitar dentro de você, respeitando os mesmos moldes de santidade, os mesmos moldes arquitetônicos que o tabernáculo tinha tão detalhado, não vale de nada. O outro lá construiu até no endereço errado ali em São Paulo, igualzinho, e não aconteceu nada. Errou o endereço terrivelmente. Os comentaristas insistem sobre o fato de que o amor de Adonai... Pastor, olha só isso aqui, presta atenção aqui você e Leomar, que a gente precisa chegar nisso aqui como casa juntos. Os comentaristas insistem sobre o fato de que o amor de Adonai se traduz aqui, para os hebreus, pela doação de seus bens mais preciosos. A vida bíblica se fundamenta sobre uma economia de oblação, não de acúmulo e consumo. Quanto mais eu dou, mais próximo de Adonai eu estou. Não é a forma política administrativa que o cristianismo leva os seus fiéis a se conduzirem. O povo dá, prometendo bênçãos, milagres e curas, e quem acumula é o intermediário. O dinheiro das ofertas, depois de construir o que precisava que construir, subsidiava uma vida simples das famílias levíticas na terra de Israel. Eles não tinham herança, não tinham FGTS, não tinha plano de saúde, não tinha carteira assinada, mas eram subsidiados com o básico para manterem a administração da casa de Adonai. Eles não são os maiores fazendeiros do Brasil, eles não têm propriedades em Miami, na Flórida, eles não são acumuladores de bens, os que ministram verdadeiramente face a face com Adonai. É uma economia de oblação. Eu nunca mais vou esquecer esse termo. É uma economia que dá e dá. O mundo hoje é acumula e acumula. Boa medida, sacudida, transbordante. Isso. Dessa forma, o custo da absolvição se eleva de maneira monetária e espiritual.
É a educação de Adonai. Você tira do bolso, você tira do tempo. Você tira do bolso, você tira da mente. Você tira do bolso, você dá o esforço. É uma didática. Porque o simples valor monetário do meio shekel não vai alcançar sozinho o benefício desejado. É passo inicial. Mas o próprio texto bíblico afirma que Adonai esgotará o humano de doações em todos os aspectos: monetário, temporal, sentimental e espiritual. Só o humano conseguiria se tornar uma morada para Adonai, tal qual aquela que havia sido descrita a respeito do Mishkan, do tabernáculo. É fundamentado na Parashá Kitzá, nestes termos, que Meler Shilomo, o rei Salomão, vai dizer: habitaria Adonai numa casa construída por mão de homens? Isso está numa placa gigantesca na entrada do Kotel, lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, para que o indivíduo que entre lá não seja obnubilado, confuso de mente, de ver a estrutura esplendorosa do templo e achar que Adonai está habitando ali, quando aquilo ali precisa ser a imagem do seu coração, sem as adulterações feitas pelos arquitetos do templo. Porque a premissa já foi ensinada. Símbolos considerados idólatras foram inseridos na arquitetura deste primeiro templo. Tamanha era a suntuosidade do templo. Vem Neemias e Esdras, numa miséria infeliz, aguardando Adonai subsidiar, faz uma obra pequena, menor, compatível com a realidade de Israel, no que a Torá descreve para aquele templo, e ali a presença de Adonai não é vista, porque os velhos que conheceram a antiga choraram porque a pequena não era tão suntuosa, a segunda não era tão suntuosa quanto a primeira. Notem que este alto nível de exigência não se limitou ao período do deserto, mas é reavivado na memória dos servos de Hashem todas as vezes que este compreende a necessidade de retornar ao seu Criador. Existe uma máxima que diz que, após a derrubada do segundo templo, cada sinagoga que se construiu sobre a face da terra representa um pedaço do templo de Jerusalém. Se isso é verdade, e eu creio que é, significa que a proporção que uma comunidade se forma para retornar para Hashem, o molde de construção da comunidade é o molde do templo, sem adulterações, sem excessos e sem luxos. Eu agradeço a Adonai que Ele nos deu uma casa destruída para começar esta obra aqui há 9 anos atrás. Não tinha teto, não tinha laje, não tinha escora de colunas, tinha umas outras coisas que eu não vou falar aqui no ar. Era um casarão mal assombrado da cidade de Vitória, local de usuários de droga e prostituição. A casa de um judeu do século XIX que habitou aqui no Brasil, José Jacob Saad. Aqui é um pedacinho deste templo de Jerusalém. E que nós não iremos nunca cometer o erro de ir além do que ele precisa de estrutura para torná-lo a casa de Adonai nesta cidade. Não precisa de excessos. 9 anos sem o ar-condicionado. Talvez chegue este ano. Cadência, prudência, respeito às normas e à Torá do templo que foi ensinada sábado passado. Não se acresce uma vírgula à casa de Adonai sem autorização de Adonai. Se quiserem ler isso com precisão, anota aí, para eu não avançar. Eu vou avançar no tempo, mas para não avançar demais no tempo. Neemias 10, do verso 28 ao verso 36. Aqui é aplicado o recolhimento do meio shekel para subsidiar a reconstrução da morada de Adonai em Jerusalém depois que eles retornam do cativeiro babilônico. Não negociar em Shabat, separar-se das mulheres estrangeiras, a Torá do templo se aplicando e eles fazendo ali um retorno à estrutura sagrada prevista na Bíblia que a gente está estudando aqui. Podemos observar que no processo inicial de retorno, a Torá conduz o homem a doar mediante a sua capacidade de produzir fisicamente. Uma espécie de ascese, uma pedagogia,
para fazer ele recobrar a consciência a respeito do seu vínculo com o Criador. Portanto, a doação física faz parte da produção, a doação física de parte da produção e bens acumulados visa conduzir o homem a um processo mais denso e mais valioso para o Criador, que objetiva a doação do ser como um todo. Da mesma forma que o desejo de pecar nasce no interior do homem, o desejo de retornar para o seu Elohim deve seguir o mesmo caminho. Aí eu falei com vocês, Salmo capítulo 116. Existe uma parte do Salmo que vai dizer assim: cumpra os meus votos a Hashem diante de todo o seu povo. Ele atrela a persistência da vida ao fato de cumprir os votos que ele fez. Traduzindo de trás para frente, romper o voto, a minha e a sua vida estão em risco. Que aqui ele vai afirmar, por meio de um lamento maravilhoso que essa casa canta todo peça. O Salmo 116, Mashiv Hashem, vai dizer que Adonai ouviu as minhas súplicas, sim, porque eu amo a Hashem. Então ele vota esse amor como garantia de perpetuidade da vida física e a vida eterna. Anota lá, lê o Salmo 116 depois com carinho e vê isso aí. O Salmo 116, ele enobrece o Halel. O Halel são aquelas músicas cantadas do Salmo 113 ao Salmo 118, no final da celebração de Páscoa, conforme a tradição dos nossos pais, que Yeshua ali no livro de Lucas, Mateus e Marcos, ele descreve que os discípulos saíram ao Monte das Oliveiras dando glórias. Isso em hebraico é Haleluia, glorificando a Yah. O Salmo 116 enobrece o Halel ao entoar de maneira lamentosa esse desejo de recolocar o homem próximo ao seu Elohim por meio de uma doação plena, arrolando esta alma de maneira permanente como um filho de Elohim. Nomeado Eu Amo, este salmo é um canto de ação de graças proclamado no santuário em Jerusalém, após o poeta ser livre da morte, abre parênteses, por meio da idolatria. O texto vai dizer que ele foi livre da morte. Qual era a causa morte? Se você for investigar, idolatria. Esse fato se traduz em palavras como uma ressurreição dentre os mortos, uma dádiva dada ao salmista por Adonai. O comentarista diz assim: este salmo é um grito de amor do poeta por Adonai, pois ele ouve a prece do homem, assim como ouviu a Moshe nos capítulos 32, 33 e 34, para Shakitsá. O salmista transborda sua gratidão a Elohim, doando o seu ser de maneira plena. E aí ele faz votos em nome desse amor, decretando assim o alto valor de sua alma para pagar voluntariamente os benefícios que reconhecem terem emanado de Adonai sobre si. Pastora, quando ele encontra esse amor, é voto, é outro voto, e é outro voto porque ele tem a plena certeza que por este amor ele dará a sua vida para cumprir este voto em gratidão a Adonai. Qual a pérola que ele encontra que Yeshua conta a parábola? Não é? É a mesma coisa da parábola da pérola. Isso. Encontrou, não troca por mais nada nessa vida. Nada. Até o encontro perfeito com Adonai. Total e permanente. O problema, pastor, é que a fragilidade do homem pode romper votos. O problema é que mesmo diante deste amor exuberante, a fragilidade humana pode te levar a romper estes votos. É aqui que entram os levitas. Para que essa conduta não fique demasiadamente romantizada, este amor declarado, este afã por fazer votos permanentes diante de Adonai, para que isso não seja romantizado demasiadamente em nossa mente, precisamos entender que mediante este nível de doação não há mais espaço para errarmos no quesito idolatria. O que faz o homem romper votos? A idolatria. O nome do pecado que te faz retornar de um voto que você fez é idolatria. Caso o façamos,
nossos lábios então falsearam a verdade em nosso interior. Por isso que o salmista, no Salmo 137, vai dizer assim: que a minha língua se apegue ao meu palato, caso eu esqueça do amor que tenho por ti, Jerusalém. Adonai, se eu for fraco em algum momento na minha vida para romper com este amor o qual eu votei, me dá um AVC para que eu fique imobilizado e sequer eu consiga falar ou andar mais na minha vida. É como se fosse uma torre de vigia para a proteção da sua e da minha vida. Nós temos que adotar uma vigilância contínua e permanente, para que não troque Adonai por qualquer outro. É assim que nós devemos avançar, derramando a nossa vida inteiramente como libação diante dele, para que adotemos posturas de integridade e não imorais, e procurar permanecer com ele. E lançar por terra tudo aquilo que nos divide com ele. Porque isso é loucura. Quem o faz é total loucura. É a luta do homem para permanecer com o eterno. Amém. Amém, Pai. Porque o mundo está aí para te oferecer tudo. E você mesmo se riscar do livro da vida. A nossa salvação, ela não é de graça. Ela custou um preço altíssimo. Preço de vida. Pense nisso. Busque com todas as suas forças a manter a salvação. Amém. No tocante à idolatria, está escrito assim: olha como a gente, por meio da Torá, desfaz as confusões das doutrinas que confundem a cabeça das pessoas, especialmente as doutrinas cristãs que contrapõem a Torá de Moisés com a Brit Hadashah. 1 Coríntios capítulo 8, versos 5 e 7, eu vou ler aqui rapidinho por causa do tempo, diz assim: no tocante à idolatria está escrito: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um Errad, um só Elohim, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Adon, um só Mestre, Yeshua, o Messias, pelo qual são todas as coisas, ou seja, é o caminho para as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há este conhecimento em todos. Qual é o conhecimento que não há em todos? A unicidade de Adonai. É isso que Paulo está ensinando aqui. Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, eu sou familiar do ídolo e não de Adonai, ainda comem destas coisas a eles sacrificadas. E a consciência desse, por ser fraca, vem contaminar-se. O rabino Paulo tinha plena consciência de Torá para escrever estas palavras. E baseado nos ensinos mosaicos, ele constrói esses versículos. A narrativa bíblica mostra que a idolatria é um calo no pé dos amantes de Hashem e acompanha a vida humana do início ao seu término. Adquirir a consciência da unicidade, Deus é um, não é Deus Pai, não é Deus Filho, não é Espírito, é mais do que uma questão doutrinária. É o primeiro passo para compreendermos a idolatria em sua plenitude. Se eu não entendo Shema Israel,
Adonai Had, o Eterno é um, ó Israel, eu não compreenderei o que é a idolatria. Entende que para conhecer o antídoto, eu preciso conhecer o mal, o qual o antídoto trabalha? A unicidade de Adonai é o antídoto contra a idolatria, mas eu preciso conhecer a idolatria. Porque senão eu não sei o que é o antídoto. Eu não saberei nunca o que é Adonai Had se eu não tiver o conhecimento pleno do que é a idolatria. Porque eu sempre vou me enganar achando que eu não tenho ídolos para sanar, para deixar de lado, para abandonar. O passo seguinte ao triunfo mosaico no processo apelativo, descrito aos capítulos 32 e 34, foi convocar uma doação igualitária aos voluntários, o meio shekel. Porém, a incerteza quanto à capacidade de sustentar esta decisão e abandoná-la por meio da idolatria, fez Adonai constituir um meio para que o povo buscasse esta estabilidade da relação. O problema todo é que você ouve falar que Adonai é um, você começa a compreender os conceitos primordiais da idolatria, mas não consegue ter uma estabilidade para ano a ano galgar o conhecimento profundo do que é a idolatria. Adonai vem e cria um mecanismo único para estabilizar o povo, para ele não recair na questão da idolatria. Qual é o mecanismo? Notem o que está escrito na Torá durante a comprovação do pecado por parte de Moshe ao chegar do Monte Sinai com as tábuas. Volta lá na Parashá, capítulo 32, versos 19 e 20. Adonai, no meio da prevaricação idólatra, ele cria o mecanismo para resolver a idolatria. O antídoto imediato ao veneno da víbora, chamado idolatria. Capítulo 32 de Shemot, Êxodo, verso 19. E assim, quando ele se aproximou, Moisés se aproximou do acampamento, vê o bezerro e as danças de roda. A narina de Moshe se inflama. A narina de Adonai se inflamou no monte. E Adonai quis destruir o povo. Quando Moisés vê a idolatria, é a narina de Moshe que se inflama. Ele lança as tábuas de suas mãos e as quebra sobre a montanha. Porque seria outorgada ao povo. O povo não tinha condições de receber as tábuas. Ele toma o bezerro que eles fizeram e ele incinera no fogo. Então qual é a primeira ação para desconstruir a idolatria? Destruir o ídolo. No fogo. Pulveriza-o bem fino e o despeja sobre as faces das águas. Pega a cinza do bezerro e joga dentro de um barril de água. Faz com que os filhos de Israel bebam. O ídolo que você amou agora vai descer como fel pela sua garganta para você saber o mal que ele fez a você. Quem tiver curiosidade depois, pode entrar na internet e leia sobre a intoxicação com metais pesados. Ouro, prata, chumbo. Acontece muito, sabe aonde isso, pastor? Com os garimpeiros ilegais na Amazônia. O indivíduo acha ouro e precisa sair dali sem ser flagrado. Ele engole papelotes com ouro. Vai ler sobre o que causa este buril que refinou o ouro do bezerro quando você engole ele. Lê um pouquinho sobre os transtornos orgânicos da contaminação com metais pesados, tipo chumbo, tipo ouro, tipo prata. Por curiosidade, vocês dão uma olhada, porque eu prefiro não citar aqui da Bimã. Notem que o ritual mosaico para eliminar o ídolo em meio ao povo começa com a destruição no fogo do objeto idolatrado e, em seguida, mistura-se em água, devolve ao local de onde ele surgiu. Aonde nasceu a idolatria? No interior do homem. Para onde vai o ídolo que você destrói? Para que você tenha nojo de retornar a ele.
Essa ação mosaica foi tão eficaz aos olhos de Adonai que ela se torna um hukat da Torá para as gerações. A porção da Torá de hoje, especial o maftir, é Parashá Hukat, a novilha ou a vaca vermelha. Era um ritual de purificação do povo, não era um ritual de purificação sacerdotal ou levítica. Era um ritual de purificação do povo quando este tinha contato com alguma coisa morta. A idolatria é considerada um corpo de defunto diante do homem, porque ela não tem obras próprias, ela não tem vida, ela só tem a morte como herança. Então a paraxá da novilha vermelha, quando ela coincide com a paraxá do bezerro de ouro, nós vemos a íntima conexão. Vocês leiam lá, o Anderson Artuíque e o Levi já leram aqui de manhã. Números capítulo 19, o capítulo inteiro. Você pega a vaca vermelha, você leva a vaca vermelha a sangrar para expiação, você queima a vaca vermelha, as cinzas da vaca vermelha são lançadas sobre a água e essa água é aspergida sobre o povo. Contaminou-se com o ídolo, pastora, precisa banhar-se nas águas da Pará Adumá, da vaca vermelha. Para que esta água purifique a consciência do homem quanto àquilo que levou ele a se contaminar, o ídolo. Hukat é um estatuto contra a idolatria. Específico para tratar o problema do contato do homem com uma obra morta. 1 Coríntios capítulo 3 nunca vai sair da minha mente, porque eu aprendi isso em Jerusalém. O Eterno vira para mim e fala assim: eu te fiz sair de um lugar com uma obra viva, que passou pelo fogo e sobreviveu, e vou te levar a um local com uma obra morta, que não se sustentou no fogo. E eu fui em Jerusalém em loco para ver a obra morta. Toda obra levantada em nome do Eterno vai ser passada pelo fogo, assim como o bezerro foi passado pelo fogo. O bezerro ele derreteu no fogo. Uma obra que leva o nome de Adonai, ela subsiste ao fogo, porque ela não é idólatra. O ídolo ele se desfaz no fogo. Parashá Hukat, Números capítulo 19, que é o maftir especial do dia de hoje. No futuro, os rabis, compreendendo esta necessidade de discernir a idolatria, tomam estas palavras e estabelecem as vésperas de Pessa, o Shabat Pará, hoje, Shabat Pará, auxiliando o homem a entender que a idolatria nasce no interior do coração e depois é extravasada por meio de um monumento ao fracasso feito pela mão dos homens. Era muito cômodo ensinar nos primórdios que o ídolo era aquela santinha que vovó tinha em casa. O ídolo está ali. Aí eu conheço Adonai, a proibição à idolatria chega aos meus ouvidos, eu pego a marreta e pego aqueles cacos todos, levo para fora de casa, boto no querosene e queima. Resolvi a idolatria. O Shabat Pará, como bem disse o Anderson Artuíque aqui, é a purificação interior do homem que resulta numa prática de vida não idólatra. Este ídolo que você queimou, você deveria botar em águas e tomar um banho com essa água, para a sua consciência ser lavada como a água lava as nossas imundícias corporais. Aí à tarde nós vamos dar continuidade em Mateus capítulo 15 para entender outra confusão doutrinária do cristianismo. Quando Yeshua diz: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai pela sua boca. E aí ali nós vemos a distorção do texto com uma inserção não bíblica, e assim Jesus afirmou que todos os alimentos podem ser consumidos. Nós vamos tratar dessa questão à tarde, porque eu ainda não cheguei no mecanismo que Adonai criou, mas eu vou dar o nome do mecanismo aqui: os levitas. O mecanismo para estabilizar a relação do homem que faz votos a Adonai para com o seu Elohim é a casa sacerdotal. E ela é a casa instituição, e ela é a casa código sacerdotal, e ela é o homem sacerdote. O que é que eu quero dizer? Isso aplica-se ao âmbito humano na sua atividade,
ao âmbito da legislação de Torá para o sacerdote e para a instituição que abriga os sacerdotes. Essa é a continuidade à tarde que nós vamos dar. Shabbat Shalom a todos.